Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao nosso curso de auriculoterapia pelo Centro Estético Lapidar. Então, primeiro a gente vai conhecer um pouquinho dessa medicina chinesa, que é a auriculoterapia. Então, os chineses dizem que todos os pontos da orelha estão associados com o nosso corpo, né? E a orelha representa esse corpo, é como se fosse um feto invertido, né? Então, começando da cabeça e finalizando aqui, tá? Então, esse feto invertido, ele tem todos os pontos do nosso corpo. Então, a auriculoterapia, ela serve para que a gente estimule pontos do nosso corpo que estão em desordem. Então, vamos supor, o paciente tem diabetes, então eu vou estimular o pâncreas. O paciente tem ansiedade, eu vou estimular o ponto da hipófise, do sistema nervoso. O paciente precisa emagrecer, tem compulsão alimentar, então dá para eu estimular também a parte de fome, tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer com a auriculoterapia. Então, vamos conhecer um pouquinho da nossa orelha, tá? Então, aqui embaixo, nessa parte mais gordinha, é a cabeça. Seguimos aqui fora com o sistema nervoso. Um pouquinho mais para dentro, nós temos a coluna. Aqui já finalizando o tórax. Aqui para cima nós temos a pelvis e logo em cima aqui os membros inferiores. E nessa parte interna nós temos os órgãos internos, tá? Então essa é a nossa orelha. Além disso, o que você precisa observar? A orelha, ela vai falar com a gente, né? Então, se tem alguma elevação, algum pontinho, por exemplo, esse paciente ele tem dor na coluna. Então, quando você percebe aqui, ó, na hora que eu tô passando o palitinho, eu sinto uma elevação. Isso daqui quer dizer que ele tem alguma coisinha aqui na coluna que pode gerar dor para ele, porque ele já me relatou que ele tem dor na coluna, tá? Então, isso tudo a gente consegue estimular na nossa auriculoterapia. Então, vamos conhecer. Então, primeiro a gente tem as sementes, né? Essas sementes são as sementes de mostarda, né? Essas sementes, nós colocamos ela nessa plaquinha, né? Ó, que nem tá aqui. E colocamos o micropor. Cortamos e deixamos eles em quadradinhos, para ficar mais fácil da gente colocar, tá? Se você optar por fazer com agulha, também pode, tá? Então, tem as agulhinhas, tá? Você também pode estimular com a agulhinha sem problemas, tá? A única diferença a agulha, você tem que deixar o paciente um tempinho com você, uns 20 a 30 minutinhos. Finalizado, você pode retirar. A semente não, a semente, o paciente ele vai embora com essa semente durante os dias que ele estiver com ela, sempre que ele lembrar, ele aperta ela para estimular mais ainda, né? Estimulando, a hora que ela cair, caiu, tá? Então, sempre pode sim levar para casa, tá? Então, vamos começar. Então, primeiro a gente pode passar um alquinho, mais para tirar a oleosidade também, deixar o ambiente mais limpinho, tá? Eu vou começar com a agulha para que vocês vejam como que ela é aplicada, tá? Quem tem menos praticidade, eu recomendo que faça com o caninho, tá? A cânula. Quem já tem tanta praticidade já consegue colocar sem a cânula, mas quem não tem pode colocar com a cânula, tá? Eu vou estimular um ponto, gente, é um ponto que vocês não podem deixar de fazer, que é chamado de ponto Shenmen, tá? Ele fica mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, tá? Esse ponto, ele corresponde a um desequilíbrio do corpo. Então, qualquer coisa que está fora do normal, eu estimulando esse ponto, eu consigo reorganizar. Até porque o paciente não conta tudo pra gente. Então, nesse ponto é meio que coringa. Então, você coloca, deixa a agulhinha descer e dá um
petelecozinho nela para que ela entre. Entrou, pode deixar que ela não cai mais, tá? Então, esse daqui é no caso da agulhinha, você pode deixar lá na região. Se for o caso das sementes, você vai pegar os quadradinhos e vai colocar os quadradinhos aonde te incomoda, onde tá incomodando o paciente. No caso dele, ele tem um problema na coluna, né, que é o que gera dor. Bem naquele pontinho que eu falei pra vocês. Então, eu coloco e dou uma apertadinha. Você tem certeza que é um ponto de dor se ele expressa nos olhos. Às vezes a pessoa fecha os olhos, comprime, porque é um pontinho que já gera dor pra pessoa na hora que a gente tá colocando, tá? Além disso, ele tem problema de diabetes, né? Que afeta o quê? O pâncreas. Então, eu vou colocar lá no pontinho interno, no pâncreas. Ele tem dificuldade de dormir, então ansiedade, insônia, tudo isso também. Então a gente liga. São 2 pontinhos aqui que a gente coloca. Esses pontinhos estão todos na aula teórica que vocês podem consultar e estudar. Certo? Tem limite de quantas sementes você coloca? Não tem, tá, gente? Vocês podem colocar quantas vocês quiserem, tá? Conforme o paciente tiver espaço, tiver falando que tá incomodando, pode colocar sem problemas, tá? Então, a auriculoterapia, a gente consegue fazer uma gama aí muito grande, né? Acalmar o paciente, tratar, melhorar. É sempre uma medicina alternativa, não descarta o uso dos remédios, nada disso, tá? É algo para ajudar e melhorar esse paciente. Então, espero que vocês tenham gostado, apreciado o nosso curso e muito obrigada pela atenção de vocês.